Boa tarde, meu nome é Enzo Augusto, eu sou estudante de Engenharia de Produção e o nosso trabalho vai ser focado em sólidos de revolução. O meu grupo é composto por mim, pela Marjorie Tainá, pela Maria Gabriela, pela Rafaela, pelo Daniel Vargas e pelo Danilo. Os índices que a gente vai tratar nessa videoaula são o que são os sólidos de evolução, as 3 técnicas de calcular o volume deles, vamos realizar alguns exercícios por vir dar uma aplicação prática disso no nosso curso. Então vamos lá, começando. O que é um sólido de evolução? Um sólido de revolução é um corpo geométrico, que é formado através da rotação de uma área delimitada no gráfico por uma função f de x e limitada por a e b. Então, o que acontece é, a função f de x vai formar a região no gráfico, delimitada por a e b, e vai se fazer a rotação dessa área delimitada, seja no eixo x ou no eixo y. Com isso, se formando uma figura geométrica sólida. E isso se utiliza para quê? Bom, como a gente viu, utilizando as técnicas de integrações, nós conseguimos calcular a área da figura formada no gráfico de qualquer forma, de qualquer figura formada no gráfico. Então, quando a gente pega essa área e rotaciona, a gente ainda consegue utilizar os métodos de integração para calcular agora o volume dessa figura ou dessa forma geométrica que se formou agora, através dos 3 métodos que a gente vai ver a seguir. Boa tarde, eu sou a Marjorie, estudante do curso de Engenharia de Produção. Agora eu vou falar sobre o método de cálculo de volume por discos, quando os discos são perpendiculares ao eixo X. A ideia é a seguinte: quando a gente gira uma região do plano em torno do eixo X, o sólido que surge pode ser imaginado como sendo formado por vários discos circulares empilhados lado a lado. Para entender isso melhor, nós vamos relembrar uma coisa básica, que é a área do círculo, ela é A igual a πr ao quadrado. Então, aqui, o raio desse círculo ele não é fixo, ele depende de x. Ou seja, em cada posição do eixo x, o raio é dado pela função f de x. Então, dessa forma, a área de cada seção transversal do sólido, ou seja, de cada disco, é a de x igual a π f de x ao quadrado. Mas é só calcular essa área não é o suficiente. O que nós queremos aqui é o volume. Então, precisamos somar todas as áreas dos discos, desde o início do intervalo até o final. Só que, como são infinitos discos, essa soma ela não pode ser feita de maneira comum. É aqui que entra a integral. A integral ela vai nos permitir somar essas áreas de forma contínua, levando em conta o valor de cada valor de x. Então, a fórmula do volume pelo método dos discos fica f integral com os limites de b a a, x, π, f de x ao quadrado, dx. Então, essa expressão ela significa que estamos pegando a função f de x, elevando ela ao quadrado, porque o raio ao quadrado multiplicado por π é integrado no intervalo de BA, que corresponde aos limites da região que foi girada. Então, esse método ele é útil quando a região está encostada no eixo de rotação, sem buracos no meio. Quando existe um furo no sólido, nós usamos uma variação chamada métodos das arruelas. Mas no caso do método de discos, o raciocínio sempre é o mesmo. Imaginar que o sólido, como a soma dos infinitos discos, calcular a área de cada disco e usar a integral para somar tudo. Assim, nós vamos conseguir determinar o volume dos sólidos de revolução de maneira exata, sem depender das aproximações ou de modelos físicos. Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre volumes por arruelas perpendiculares ao eixo X. Esse método ele é muito importante no cálculo de volumes de sólidos de revolução. Ele é utilizado quando o sólido não é completamente maciço, mas possui uma cavidade no centro, ou seja, um espaço vazio no interior. Isso acontece quando a região que estamos girando está limitada entre duas curvas diferentes em torno de um eixo. Para entender a ideia, imagine que temos duas funções contínuas. Uma representando a curva de cima e outra representando a curva de baixo, dentro de um certo intervalo.
Quando fazemos a rotação dessa região em torno do eixo X, surge um sólido que não está cheio, mas que possui um furo no meio. Okay? A seção transversal desse sólido vai ser uma figura chamada arruela. A arruela ela é parecida com um disco, mas ela tem um furo no meio. O raio externo da arruela a gente chama de R de X. Já o raio interno chamamos de Rzinho de X. Então, a cada posição de X, temos uma arruela com a área igual a esta fórmula aqui. A de X é igual a π, que multiplica R de X ao quadrado menos Rzinho de X ao quadrado também. Ok? O volume total do sólido ele é obtido pela soma dessas áreas ao longo de todo o intervalo, e ela é representada pela seguinte integral. A integral do intervalo com as áreas das arruelas. Agora vamos observar um exemplo prático para visualizar melhor, né? Nesse caso, temos como o raio, vou passar aqui, temos como o raio externo R de x igual a 3 menos x. Já o raio interno é Rzinho de x igual a raiz de x, né? E aí, podemos dizer que o intervalo ele é considerado de 0 a 2, ok? Aí, substituindo esses valores na fórmula, fica assim. Isso significa que estamos integrando a diferença entre a área do círculo maior e do círculo menor em cada ponto do intervalo. O resultado dessa integral nos dá exatamente o volume do sólido de revolução gerado pela rotação da região em torno do eixo X. Portanto, o método das arruelas pode ser visto como uma extensão do método dos discos. Enquanto o método dos discos, ele calcula o volume de um sólido maciço, o método das arruelas, ele leva em conta os sólidos que têm um furo no centro, no meio. E para concluir, a ideia central é sempre a mesma: dividir o sólido em fatias, calcular a área de cada fatia e somar essas áreas. A diferença é que, nos casos das arruelas, cada fatia não é um disco cheio, mas sim uma arruela, um disco perfurado. E é por isso que aparece a diferença de quadrado dos raios nas fórmulas. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel Vargas Cabral, eu sou estudante de Engenharia de Produção na UFMS e vou dar continuidade à apresentação. Nós vimos anteriormente sobre cálculos de volumes usando os métodos de discos e arruelas no eixo X, em relação ao eixo X. Mas se o sólido ele estiver disposto em relação ao eixo Y, dá para fazer esse cálculo? Dá. A questão é que a gente vai precisar adaptar um pouco as fórmulas, né, tanto a de discos quanto a de arruela, para se encaixar nessa ideia. No caso das de discos, a ideia é a mesma. A gente imagina, a gente pega a função, desenha a função em torno do eixo, pode ser uma reta paralela ao eixo, não necessariamente precisa ser o eixo. A gente vai se gerar um sólido 100% massivo, e esse sólido, a ideia é imaginar igual quando ele está no eixo X, que são discos empilhados sobre o outro. E aqui a gente tem a fórmula, né, que é V de volume, nós temos a integral, π, e esse U em relação a Y, que no caso representa o raio do disco obtido. Sobre as arruelas. Quando temos um buraco no meio, que no caso é gerado um sólido oco, a gente usa, em vez das funções de discos, a gente usa as da arruela. A lógica é pegar a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. Ou seja, é o raio externo do quadrado menos o raio interno do quadrado integrado ao longo do eixo Y. Lembrando, a gente está falando do eixo Y, não do eixo X. Portanto, concluindo, o método dos discos e das arruelas ela funciona de forma muito parecida com o que foi apresentado anteriormente, usando o eixo X como base. A única diferença é que agora as funções estão em relação ao eixo Y. E a integração é feita somente nesse eixo, tá?
pode ser uma reta paralela, mas é paralela ao eixo y. Isso acaba ampliando as aplicações dos métodos para diferentes sólidos. Oi, pessoal! Hoje vamos resolver um exercício de cálculo de volumes usando o método dos discos. O problema é o seguinte: vamos calcular o volume do sólido obtido pela rotação da curva y igual à raiz quadrada de x no intervalo de 0 a 4 em torno do eixo x. Primeiro, vamos lembrar a fórmula do método dos discos. V é igual a π vezes a integral de a até b de f de x ao quadrado em relação a x. Agora vamos identificar os elementos do nosso exercício. F de x é raiz quadrada de x, o limite inferior a é 0, o limite superior b é 4. Portanto, substituímos na fórmula. V é igual a π vezes a integral de 0 até 4 de raiz quadrada de x ao quadrado em relação a x. Como raiz quadrada de x ao quadrado é simplesmente x, isso se simplifica para V é igual a π vezes a integral de 0 até 4 de x em relação a x. Agora resolvemos a integral. A integral de x é igual a x ao quadrado dividido por 2. Aplicando os limites de 0 até 4, temos 4 ao quadrado dividido por 2, menos 0 ao quadrado dividido por 2. Isso dá 16 dividido por 2, que é 8. Portanto, o volume é V igual a π vezes 8, que é igual a 8π. Portanto, o volume do sólido é 8π unidades cúbicas. Viram só? O método dos discos transforma uma rotação em um cálculo de integral simples. O mais importante é lembrar que a fórmula usa f de x ao quadrado, porque estamos lidando com áreas de círculos, e com isso conseguimos encontrar o volume do sólido de revolução. Oi? Olá, tudo bem? Eu sou o Danilo Cracafu, eu sou do grupo de cálculo 2, onde nós estamos ensinando a calcular o volume pelo método dos discos e arruelas. Eu vou estar resolvendo uma questão onde nós vamos calcular o volume do sólido obtido pela rotação das regiões delimitadas pelas curvas y igual a x elevado a 2 e y igual a 4. Eu vou estar aqui mostrando o gráfico para melhor visualização deste problema. Bom, aqui nós vemos o y igual a 4 e aqui nós vemos o y igual a x elevado a 2. Nesta questão em específico, nós vamos usar os métodos das arruelas, porque a curva y igual a x elevado a 2 se distancia do eixo de rotação, que é o eixo x, formando assim um buraco, entre aspas, que fará a nossa figura ficar em formato de cone, que nós podemos ver ela se distanciando do eixo de rotação, que é o eixo x. E para a utilização desse método, nós precisamos saber da fórmula do volume, que é esta formulinha bem aqui: volume igual a π, integral de a até b, raio externo e menos raio interno, elevado a 2, os dois. E, como eu acabei de falar, nós precisamos saber o que é o raio externo para resolver dessas curvas, para saber calcular pelo método das arruelas. Bom, o raio externo é a distância do eixo de rotação, que é o eixo x, até a curva mais distante, que é o y igual a 4, como nós podemos ver no gráfico, que é a curva mais distante. E o raio interno é a distância do eixo de rotação, né? Continua sendo o eixo x, até a curva mais próxima, que seria a parábola y igual a x elevado a 2, como nós podemos ver no gráfico. Bom, sabendo tudo o que nós precisamos para usar os métodos das arruelas, nós podemos começar a calcular usando esse método. Bom, nós vamos pegar a função aqui desenvolvida e nós vamos substituir, no caso, o raio externo, que é 4, e o raio interno, que é x elevado a 2. Substituindo, nós elevamos, chegamos em 16 menos x elevado a 4. E aqui nós já podemos calcular essa integral. Calculando essa integral, a gente descobre que é 16x menos x elevado a 5 sobre 2. Assim, nós podemos substituir o limite superior e o limite inferior desta integral. Substituindo, nós descobrimos que é 16 vezes 2 menos
2 elevado a 5 sobre 5, menos o zero, porque o limite inferior é zero, então aqui zera. E chegando, depois de resolver esta parte aqui, a 128 sobre 5. Depois que nós chegamos a essa resposta, nós só precisamos pegar o π, que estava fora da integral, e multiplicar por 128 sobre 5, chegando assim no volume de 80,42. Uma questão bem simples de ser resolvida, porque essa integral não é tão difícil de resolver, né? Uma integral bem simples, né? O 16 menos x elevado a 4, fazendo assim uma forma bem fácil de resolver usando o método das arruelas. Muito obrigado. Bom, agora que foi explicado todos os métodos para calcular o volume dos sólidos de revolução, a gente vai dar um exemplo de uma aplicação dentro do nosso curso, que no caso é engenharia de produção. O exemplo que a gente deu seria, por exemplo, utilizado numa indústria de soja, por exemplo. Qual que foi a nossa ideia? A gente utilizaria os métodos para calcular o volume de um sólido de evolução, para calcular, por exemplo, o volume de um silo de armazenamento de grãos, nesse caso, armazenamento de soja. Com isso, a gente conseguiria calcular o volume do silo e, com isso, usar para calcular a nossa capacidade de estoque. Informação essa que, posteriormente, a gente poderia aplicar para calcular, para fazer o planejamento e o controle da produção, ou seja, o PCP, que é uma área principal da engenharia de produção, onde se tem uma aplicação muito forte dos conceitos da engenharia de produção. E como a gente pode ver, utilizando o cálculo, os métodos de integração para calcular o volume sólido de evoluções, a gente consegue uma informação vital para que a gente consiga utilizar em todo esse planejamento que seria realizado posteriormente, para que pudéssemos realizar o controle e o planejamento dessa indústria.